De onde veio Deus? Esta não é uma pergunta infantil. É, talvez, a pergunta mais fundamental que a mente humana pode conceber. É o eco de uma busca que atravessa milênios, sussurrada por filósofos, cientistas e pessoas comuns. Se tudo o que conhecemos, do menor átomo à maior galáxia, teve um começo, uma causa, uma origem, quem então deu origem ao originador de tudo? Quem criou o Criador? A nossa mente lógica exige uma resposta, mas a resposta que a Bíblia oferece transcende a lógica humana e nos convida a entrar num mistério profundo e transformador. A verdade é que a Escritura não esconde este tema. Pelo contrário, ela o revela de uma forma que reconfigura a nossa percepção de toda a realidade. Fique comigo nesta jornada até o final e vamos juntos desvendar, passo a passo, um dos maiores e mais fundamentais segredos da fé. A fronteira da lógica humana. A mente humana opera sob uma lei fundamental, quase como um software instalado em nós. O princípio da causalidade. Tudo tem uma causa. A chuva vem das nuvens, que vem da evaporação. A árvore veio da semente. Você veio dos seus pais. Este princípio é a base da ciência, da história e de como navegamos no dia a dia. Procuramos a causa para entender o efeito. É natural, portanto, que apliquemos esta mesma lógica a Deus. Se o universo é o efeito, Deus é a causa. Mas então, a nossa mente inquieta pergunta: qual é a causa de Deus? E é aqui, nesta fronteira, que a nossa lógica, tão útil para o mundo criado, encontra o seu limite. É como tentar usar uma régua para medir o peso de algo. A ferramenta é inadequada para a tarefa. Deus, por definição bíblica, é um ser incausado. Ele não veio de algum lugar, porque antes dele, o conceito de lugar ou espaço não existia. O espaço é uma propriedade da criação, não do Criador. Ele não nasceu em algum momento, porque antes dele o tempo não existia. O tempo é a medida da mudança e da sequência dentro da criação. É por isso que a Bíblia não começa com um argumento filosófico para provar a existência de Deus. Ela começa com uma declaração de autoridade absoluta, a premissa sobre a qual toda a realidade se sustenta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. A mensagem é clara. Antes do princípio que marca o início do nosso universo, Deus já era. Ele não é um personagem na história. Ele é o autor que escreveu a primeira palavra. O Deus autoexistente. Eu sou. Para começar a compreender a natureza de um ser sem origem, precisamos viajar até o deserto do Sinai, a um dos encontros mais transformadores de toda a Escritura. Imagine a cena. Moisés, um homem quebrado, um príncipe do Egito que se tornou um pastor fugitivo, está a cuidar das suas ovelhas. De repente, ele vê algo impossível. Uma sarça que arde em chamas, mas não é consumida pelo fogo. Uma voz o chama de dentro das chamas, identificando-se como o Deus de seus pais, e lhe dá uma missão que parece suicida: voltar ao Egito e libertar o seu povo da maior superpotência do mundo. Moisés, sentindo o peso esmagador da tarefa, faz a pergunta mais prática e necessária: se eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Ele precisava de uma identidade, uma autoridade para apresentar. A resposta de Deus é, talvez, a frase teológica mais densa de toda a Bíblia. Ele não dá um nome como sábio ou poderoso. Ele revela a sua própria essência. Ele diz: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Vamos mergulhar na profundidade disto. Eu sou é uma declaração de existência pura, absoluta, incondicional e, acima de tudo, autossuficiente. Significa que a sua existência não depende de nada nem de ninguém. Ele não foi formado, não foi gerado, não evoluiu. Ele não precisa de ar para respirar,
de comida para se sustentar ou de uma fonte de energia externa. Ele é a própria fonte de toda a existência. Enquanto tudo no universo torna-se algo, Deus simplesmente é. O Salmo 90, versículo 2, capta isso de forma magnífica. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este nome, Eu Sou, não é um título, é a própria definição da sua natureza imutável e eterna. Um ser completo em si mesmo, a Trindade. Aqui o mistério aprofunda-se ainda mais. Se Deus existia sozinho antes da criação, ele não era solitário? A resposta bíblica é surpreendente: não. Porque Deus, em sua essência eterna, sempre existiu como uma pluralidade na unidade. O que os teólogos chamam de Trindade. Desde a primeira página da Bíblia, vemos indícios disso. Em Gênesis 1, 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note o plural: façamos, nossa. Não é um rei a falar de si mesmo na terceira pessoa. É um vislumbre da natureza plural de Deus. O Novo Testamento esclarece que Deus é um em essência, mas existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Verbo e o Espírito Santo. Isto é crucial para a nossa pergunta. Antes de haver anjos para adorá-lo ou humanos para amá-lo, já havia amor, comunicação e relacionamento perfeitos dentro da própria divindade. O Pai amava o Filho amava o Pai, e o Espírito Santo era o vínculo eterno desse amor. Jesus fala sobre isso em João 17, 24, quando ora: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, pois me amaste antes da fundação do mundo. O amor não foi algo que Deus inventou na criação. O amor é a sua própria natureza eterna. Portanto, o Deus que existia antes de tudo não era uma força solitária e estática. Ele era uma comunidade vibrante de amor perfeito. Ele não precisou criar para experimentar o amor. Ele criou a partir do seu amor transbordante. Ele é eternamente completo em si mesmo. Isto leva-nos a outra pergunta. Se Deus não vive no tempo como nós, onde ele vive? O profeta Isaías nos dá a resposta, e é uma que nos força a expandir a nossa mente. Assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Isaías 57, 15. Preste muita atenção à palavra habita. Ele não existe há muito tempo. Ele habita na eternidade. A eternidade, na visão bíblica, não é apenas uma linha de tempo infinita. É uma dimensão, um estado de ser completamente fora do tempo sequencial. Para nós, o tempo é como um rio que nos carrega do passado, através do presente, para o futuro. Vivemos num único ponto desse rio de cada vez. Para Deus, que habita na eternidade, é como se ele estivesse na margem, a ver todo o curso do rio de uma só vez, do início ao fim. Para ele, não há antes ou depois. Tudo é um eterno e vívido agora. É por isso que a Bíblia pode fazer afirmações que para nós são paradoxais. Em Isaías 46, 10, Deus diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Ele não está a adivinhar o futuro. Ele o declara, porque do seu ponto de vista, a história inteira já está completa diante dos seus olhos. O Salmo 139, 16 diz que, antes mesmo de um único dos nossos dias existir, todos eles já estavam escritos no livro de Deus. Esta soberania sobre o tempo significa que nenhum evento, por mais caótico que pareça para nós, pega Deus de surpresa. Ele não apenas conhece a história, ele a governa. Daniel 2:21 diz que é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Esta verdade não tem como objetivo diminuir a nossa importância, mas sim estabelecer a sua soberania e nos dar uma segurança inabalável. É um refúgio. Enquanto nós nos debatemos com a incerteza do amanhã, estamos a confiar num Deus que já está lá. Um Deus que, como declara Malaquias 3:6, não muda.
Ele é a nossa rocha, o nosso ponto de estabilidade num universo em constante fluxo. A expressão eterna que sustenta o universo. Mas este Deus eterno, sublime e misterioso não ficou distante. A maior revelação da sua natureza veio quando ele decidiu, por um ato de amor incompreensível, entrar no nosso mundo. O apóstolo João, no início do seu evangelho, não começa com a história de Natal. Ele começa na eternidade. Ele escreve: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Esta palavra é Jesus Cristo, a expressão viva e pessoal de Deus. E ele não apenas criou o universo. A Bíblia diz que ele o sustenta ativamente. O autor de Hebreus afirma que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Pense no que isto significa. As leis da física, a gravidade que nos prende ao chão, a órbita dos planetas, a coesão dos átomos que formam o seu corpo, nada disso funciona por si só. O universo não é como um relógio a que Deus deu corda e abandonou. A cada nanosegundo, é a palavra de poder de Cristo que mantém toda a realidade coesa. É o que Paulo diz em Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é uma afirmação poética, é uma descrição literal da realidade. Somos continuamente dependentes da sua vontade para a nossa próxima respiração. Se, por um instante, ele retirasse a sua palavra sustentadora, tudo se desintegraria no caos. E esta mesma palavra eterna se fez carne. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo não começou a existir em Belém. Ele é o Eu Sou eterno que vestiu pele humana. Ele mesmo afirmou a sua preexistência eterna de forma inequívoca. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Em Jesus, o Deus invisível tornou-se visível. O Criador do tempo entrou no tempo. Se você quer saber como é Deus, olhe para Jesus. Implicações para a nossa vida. Mas o que tudo isto significa para si e para mim hoje? Saber que Deus é eterno e autoexistente não é apenas um exercício intelectual. Tem implicações profundas e práticas. Primeiro, traz humildade. Se Deus é a fonte e o sustentador de tudo, então a nossa arrogância e autossuficiência desaparecem. Reconhecemos que cada respiração, cada batida do coração é um presente da sua graça contínua. Não somos o centro do universo, ele é. Segundo, oferece uma esperança inabalável. Num mundo onde tudo é passageiro, relacionamentos, saúde, posses, a própria vida, nós estamos ancorados num Deus que não muda. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. As promessas que ele fez há milhares de anos são tão válidas hoje quanto eram na altura. A sua fidelidade não tem prazo de validade. Terceiro, dá-nos um propósito eterno. Se fomos criados por um Deus eterno, então não estamos aqui por acaso. Fomos criados para Ele. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa saudade de algo mais, esse anseio por significado, é na verdade uma saudade do nosso Criador. O nosso propósito final encontra-se em conhecê-lo e glorificá-lo. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. De onde veio Deus? A resposta, como vimos, é que a própria pergunta parte de uma lógica humana, limitada ao tempo e ao espaço que ele mesmo criou. É como um personagem de um livro a perguntar em que página o autor nasceu. O autor existe fora do livro. Deus existe fora da criação. Ele não tem origem. Ele é a origem.
Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O apóstolo Paulo resume toda esta teologia numa única e poderosa doxologia em Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dele. Ele é a fonte, a origem de tudo. Por ele, ele é o sustentador, o poder que mantém tudo a funcionar a cada instante. Para ele, ele é o destino, o propósito para o qual tudo existe. Reconhecer isto não é um ato de suicídio intelectual. Pelo contrário, é o ato de colocar a nossa razão no seu devido lugar, abrindo espaço para a fé, a confiança e uma adoração que faz sentido. É encontrar o nosso lugar num universo que tem, afinal, um centro firme, um propósito eterno e um autor amoroso. Se esta jornada profunda pela natureza de Deus tocou o seu coração e despertou em si um desejo de ir ainda mais fundo, faça parte da nossa comunidade aqui no Foco Bíblico. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos estudos. Juntos, vamos continuar a explorar os mistérios e as verdades transformadoras da Palavra de Deus, um vídeo de cada vez.